Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do Odin versus Zeus, quem vence o duelo mortal. Odin versus Zeus, em dois reis, dois deuses poderosos, né cara, tipo, cada uma mitologia, né, mitologia nórdica e mitologia grega. Então tipo, aí é totalmente diferente as mitologias, só que os deuses continuam fortes do mesmo jeito, cara. Eu fico na dúvida, né? Sempre pensando, né, qual dos dois seria mais forte, né? Se é o Odin ou se é o Zeus. Eu fico naquela dúvida de se realmente, se os dois competissem de fato, qual de fato seria o mais poderoso. Então vamos ver aqui, né, um duelo mortal de Odin versus Zeus, onde o poder de cada um e qual a vantagem e desvantagens de cada um dos deuses. Bora lá. Próximo de ver o filme do Thor Love and Thunder, onde veremos o Gore, o carniceiro dos deuses, acabando com vários deuses possíveis. E sem falar, né, em deuses em si, no próprio filme do Thor. Teremos a aparição dele, o Zeus da Marvel. E para aproveitar esse gancho, né, esse ganho também de poderes, de seres divinos, de deuses que a Marvel vai começar a colocar nos filmes, quem venceria entre um duelo, né, entre Odin, o pai do Thor, contra todo o poderoso deus grego da DC, Zeus? Vem comigo que hoje eu vou te contar tudo sobre quem realmente vence esse duelo. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Estamos no Mais e um duelo mortal. E hoje estamos aqui um duelo mortal envolvendo Odin, da Marvel, dos quadrinhos, né? Contra o Zeus da DC nos quadrinhos também. E se você tá muito ansioso, tá também curioso para saber quem realmente venceria entre essas duas deuses, né? Seres cósmicos, entidades praticamente, se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais duelos como esse aqui também, né? Você tá curioso e também aproveite, comente qual o seu outro duelo que você quiser que eu traga aqui, pode ser de Marvel, DC, anime, quadrinho, filmes, séries, qualquer personagem. Comenta aqui qual outro duelo que você quiser que eu traga aqui, assim como também o Odin e os Zeus que me mandaram aqui nos comentários. Violet Void me mandou também Odin contra os Zeus. Saulo Pereira me mandou também, muito obrigado pela sugestão. Armado Fortunado me pediu também esse duelo, né? Odin contra Zeus. Um outro carinha jovem que não tem nome me mandou também Odin contra Zeus. E também o Nicolas Henrique também me mandou Odin contra Zeus. E por último, Yuri Felipe também me mandou Odin Muita contra gente quer Odin Zeus. versus Zeus pra ver qual dos deuses é mais vai brabo. mandando as suas sugestões aqui embaixo ou me manda lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. Também mande lá também no Instagram. Eu vou estar trazendo também a sua sugestão. Odin tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, velocidade. Aos 9 reinos, o Odin é praticamente onipresente. Ele consegue sentir muitas das coisas de vários reinos, extremamente inteligente, tem um conhecimento sobre todos os reinos, imortalidade, fator de cura. Os Asgardianos podem viver por 5 minutos com o seu coração completamente removido do seu corpo, e mesmo com ferimentos graves, o Odin é capaz de se recuperar. Magia, retrocognição, pode projetar e assistir visões de eventos que aconteceram no passado. Manipulação, também projeção de energia, manipulação da matéria, manipulação da gravidade. Aumento de status, o Odin pode aumentar sua força, resistência, poderes e tudo com a própria Odin Force. Telecinese e também telepatia, nulificação de poder. O Odin pode anular os encantamentos colocados no Mjolnir. Tem a capacidade de diminuir a força do Thor pela metade e também, claro, anular diversos tipos de magia. Absorção de poder, pode absorver energia, seja ela qual for. Teletransporte, manipulação elemental, por exemplo, o fogo, água, raio e assim vai. Projeção astral, interação não física, criação de ilusão, viagem no tempo, pode acessar qualquer hora ou lugar na criação, até linhas do tempo diferentes. Viagem dimensional, selamento, manipulação do tempo, manipulação da realidade de bolso, manipulação quântica, manipulação conceitual, distorção da realidade. Caraca, mano, de poder, veneno, cara, que ele tem. a frio, a radiação cósmica, a manipulação da matéria, a eletricidade, ao fogo, a alma, a mente, a dimensões dimensional, né? Nulificação do poder e também a consciência cósmica. Vamos agora para os Zeus. Super força, super velocidade, né? Como deus grego, né? O Zeus ele é capaz de atingir velocidade bem acima da luz. Imortalidade, Zeus, assim como outros deuses também, né? Não pode morrer definitivamente. Distorção da realidade, manipulação do espaço e também do tempo, manipulação da matéria, manipulação da mente, manipulação da alma, manipulação da vida e também da morte, manipulação da energia, teletransporte, telepatia, telecinese, selamento, magia, manipulação do raio e também manipulação
do clima. Vamos agora Caraca, para ele tem menos combate. que o Odin até, mano, em questão de Odin e poder. Zeus são Mas deuses ainda assim muito quebrado, né, os que ele absolutamente tem. poderosos. E nesse duelo, para ficar mais interessante possível, eu vou citar alguns feitos de cada um, tá? De cada deus. Afinal, a discussão entre Odin e Zeus não é de hoje, é de muito tempo. E essa comparação se estende até mesmo em mitologias nórdicas e gregas fora do universo Marvel e DC. Odin, desde 1 milhão de anos atrás, tá? Anos de Cristo, né? Antes de Cristo em si, sendo mais específico, né? Já era abordado como ser um dos seres mais poderosos da Marvel. Naquela época ele já havia selado a Mãe da Tempestade dentro do metal Uru, mais conhecido também depois, né? Como o Mjolnir, o martelo do Thor. Ele também chegou a selar a Mãe da Tempestade, que não é uma coisa pouca, tá? Não, ela é uma tempestade cósmica do tamanho de uma galáxia. Ela eliminou as estrelas e planetas. A Mãe da Tempestade é um ser primordial. Odin foi capaz de lutar contra seres cósmicos antes de formar a equipe dos Vingadores Era da Pedra. E foi nessa batalha cósmica que Odin prendeu ela em um pedaço de metal Uru. Na época, esse selamento da Mãe da Tempestade era teorizado que Odin poderia ter alguma forma de controle sobre o martelo. Mas recentemente, quando a Mãe da Tempestade saiu do Mjolnir, isso foi desmentido. O Odin, ele é obviamente um Asgardiano, e com um dos seres mais fortes entre as suas raças asgardianas, né? Algumas das suas habilidades são a liderança, o combatente, né? Um combate especialista no combate, e armas gigantescas, cara, seja ela qual possível que for, assim como ele também chegou a massacrar uma dúzia de gigantes com as suas próprias mãos. Foi graças a Odin, cara, que ele pôde liderar uma equipe para poder derrotar o jovem Thanos adolescente. E o Odin, mesmo naquela época, cara, ele já era forte o suficiente para poder se escalar a seres universais. Os Celestiais, que são uma raça absurdamente poderosa, tá? Naquela época, era um pouco mais forte do que o Odin. O Thanos, Camarote do Infinito, por exemplo, né, já foi classificado por ele, Odin e Zeus da Marvel, né, tendo o mesmo nível de poder do que os Celestiais, o Estranho, o Galactus e Cronos, que é o avô do Thanos, né? E mais abaixo da Ordem Mestra, Lorde do Caos, Mestre do Amor e Senhor do Ódio. E que, por sua vez, são entidades, né? Essas entidades em si estão abaixo da Eternidade e do Infinito, que por consequência estão abaixo do Tribunal Vivo. Um outro exemplo muito bom, tá, que eu gosto de Tribunal usar, Vivo é outro que os patamar, poderes do né, cara? Isso Surtur aí e não do tem Mongog como. geralmente são iguais ao do Odin, que às vezes são ainda maiores. Que vai lembrar, ambos, Surtur e Mongog, são inimigos do Odin. O Odin já chegou a nocautear o Galactus com uma cabeçada. Por mais que o Odin tenha ficado ferido nessa luta e tudo mais, a luta entre Odin e Galactus é uma das provas mais insanas do quão poderoso é Odin. Odin também chegou a matar o Surtur em seu quase domínio em seu reino do Odin. Ele também foi poderoso o suficiente para poder banir, né, o 10º reino inteiro para uma outra dimensão, que quando ele estava com raiva, cada reino da Marvel é pelo menos uma dimensão do tamanho de uma galáxia. Só para você ter uma ideia, tá? E a luta entre Odin e Surtur abalou os 9, né, todos os 9 reinos. E ele também combinou e também dominou a poderosa chama eterna do Surtur. E Odin também ele tem um poder muito grande, tá, cara? Muito grande. E mesmo quando ele estava enfraquecido, ele lutou contra os 7 e venceu ele. A luta sacudiu todo o tecido do multiverso, quebrando galáxias. Odin também chegou com a metade do seu poder, né? Lutou e chegou a derrotar o Infinito. Não é aquela entidade absurdamente poderosa, mas um ser muito poderoso. Uma luta entre os dois acabou com galáxias inteiras. E depois da luta, o Odin consertou todo o estrago. E claro que eu não poderia deixar de falar, né? Que a luta entre Odin e Surtur, a luta abalou os 9 reinos, que nos quadrinhos são universos cada um. Ele também manipulou todas as partículas eletromagnéticas do universo para poder aprisionar o Surtur. Odin ele também acabou arrancando o 10º reino, que é considerado um outro universo, da própria Yggdrasil, e também selou ele em uma cabana. A chama eterna que foi aumentada pelo Surtur estava queimando os 9 reinos, e como consequência, iria reduzir todo o multiverso em cinza cósmica. E o que aconteceu? Simples, Odin facilmente anulou e conteve o fogo da chama eterna. Odin ele não fica só com poderes brutos em si, ele também pode mexer na mente das pessoas, como fez com o próprio Tony Stark. Odin ele criou a espada Odin Sword, né? Uma espada para poder acabar com todas as coisas. O que foi essa espada que o Thor usou para poder cortar a árvore Yggdrasil, a árvore do mundo, ao meio. O velho rei Thor, por exemplo, tá? Que é o Thor envelhecido com o poder do Odin misturado com o poder do Thor, o velho rei Thor foi capaz de lançar estrelas sem nenhum tipo de dificuldade.
O Odin, ele é um Skyfather, extremamente poderoso, capaz de destruir galáxias inteiras e até universos. O pai de todos, ele é universal e multiversal em poder, devido a um feito para poder como criar a Odin Sword, né, que pode cortar Yggdrasil, ao meio também negar fogos que queimariam o multiverso. O Odin, ele ainda também tem uma armadura que ele pode vestir para poder lutar, por exemplo, a armadura do Destruidor. O Odin tem a força Odin, né, a Odin Force. Ele foi criado quando os irmãos do Odin, Vili e Vi, desistiram de seus poderes e a força vital mandada para o próprio Odin. E ele combinou seus poderes e a força vital para poder criar a Odin Force. A Odin Force está entre as maiores fontes de energia em todo o multiverso. Como a Odin Force, os usuários são capazes de realizar proezas, como por exemplo parar o tempo, se teletransportar para lugares diferentes, manipular matéria, energia, a realidade, ressuscitar pessoas e muitas outras coisas. O Odin, ele pode trazer pessoas para um plano psíquico, onde ele apenas lutando pode fazer o seu inimigo ter a alma, a mente e a sanidade rasgadas por ele apenas lutando. No combate corpo a corpo, o Odin derrotou seu filho, o Thor, no combate, né? O Thor, ele é habilidoso o suficiente para poder derrotar o Homem-Besta, que é conhecido, né, na Terra por ter o conhecimento de 1 milhão de anos avançado em artes marciais, incluindo também o próprio Karatê. O Odin também pode destruir e até mesmo criar um novo universo ou multiverso, tá em seu auge, que vai lembrar uma escala acima de algumas entidades ou seres cósmicos, tá? Por exemplo, Surtur ou Ymir, por exemplo. Agora vamos para o Zeus. O Zeus, ele é extremamente poderoso também, tá? Um deus grego da DC, que já foi dito pelo próprio Batman ser um ser platônico, arquétipo, né? Que significa que ele pode manipular os próprios conceitos de que unem a realidade. O Zeus, ele exerce o controle sobre o hipertempo, como mostrado quando ele enviou os titãs para outra realidade com ele. O hipertempo é uma forma superior de tempo que contém todos os multiversos da DC. E como o tempo além do tempo, o fluxo extratemporal em que os deuses operam, Zeus, Jové e Odin foram responsáveis por dividir a fonte em duas e criar a entidade e equação de vida. Quando você lê a primeira vez na HQ Death of the New Gods, número 5, você vê que Zeus fez apenas 1/3 do trabalho, mas Jové é uma extensão do Zeus que se tornou autônomo. Zeus fez 1/2 do trabalho, tá? Porque o Jové, ele era apenas uma parte do próprio Zeus. E teve até mesmo uma ocasião onde Zeus matou Cain, o deus polinésio responsável pela criação dos céus, o que torna um deus polinésio um deus com a capacidade de afetar o próprio universo. Mas como o universo da DC ele é muito complexo, tem muitas coisinhas aqui e ali e tal, o céu da DC está ligado à esfera dos deuses e também à própria Skyland, o reino na esfera dos deuses onde todos os panteões vivem. Cain atacou Zeus com o fogo dos céus, mas ele se afastou e arrancou para o coração dele. Na HQ solo do Spectro, o Spectro de 1992, número 58, Zeus estava pensando em fazer e desfazer deuses em toda a realidade de si, e dando a ideia de que ele tem o poder para poder criar, destruir deuses, né, e o próprio multiverso, ele também tentou banir o Spectro, cara, do Olimpo. Ao se encontrar com ele, só que o Spectro, ele é um ser muito poderoso, muito mais para o próprio Zeus. Zeus não conseguiu banir o Spectro, mas já dá uma ideia do quão poderoso o Zeus é. Na guerra Imperiex, Ares e outros deuses da guerra ficaram muito empolgados devido ao influxo de guerras e conflitos. Eles foram declarados como tendo mais poder do que seus respectivos panteões. Zeus e Hades baniram Ares e seus filhos, Phobos e Deimos, para o próprio Tártaro. Que vai lembrar que isso também é absurdo, né? Porque se vocês forem para pensar, considerarem, né, que Ares em sua forma ou poder base, tá, chega a matar o próprio Pai Celestial, o novo Deus que possuiu acesso direto à fonte, que é a força mais antiga da criação e também transmutação do universo DC. Durante o evento de Deus despedaçado, Zeus sozinho reacendeu o poder de todos os outros deuses que haviam sido reduzidos em pedra. Entre esses deuses estavam Randolph, Atena, Thor, um dos deuses dos hindus, né, Anubis e muitos outros. Zeus então canalizou esse poder através de si mesmo e desencadeou uma explosão que destruiu o deus despedaçado. E é também muito interessante a gente falar sobre o Zeus da DC, porque ele faz parte dos 9 deuses. E muita gente não sabe ou desconhece que já existiram novos deuses que antecederam os Zeus em todos os panteões. Então uma pequena explicação rápida, tá? Por que eles são considerados 9 deuses? Temos que voltar lá na história da DC. Antes de caras como por exemplo Zeus ou Darkseid existirem, havia uma raça de deuses que existia chamada de deuses antigos. Os deuses antigos são uma raça de divindades fictícias que viviam
no mundo dos deuses, também conhecido como Asgard ou Urgrund, que estava localizado na moderna esfera dos deuses. E o deus do mundo, além de ter essas divindades, né, também tinha habitantes normais. Os habitantes que alcançaram a divindade, entre aspas, né, do God World, que seriam oficialmente considerados como um deus antigo. Um deus mundo, né, caiu em guerra civil. E a destruição do deus mundo, conhecido como Ragnarok, fez com que a sua dimensão se dividisse em dois mundos diferentes. E esses dois mundos viriam a ser conhecidos como Apocalipse e Nova Gênesis. Esses dois planetas viriam a dar origem a seres cósmicos muito poderosos da DC, como os próprios High Fathers, seus filhos Mr. Miraculous, né, Homem dos Milagres, ou o próprio Orion, e também, claro, o poderoso Darkseid, a quem consideramos também os habitantes de ambos os planetas, né, novos gods, né, como são chamados, onde são as novas versões dos deuses antigos. Agora, os deuses olimpianos são iguais aos novos deuses? Olha, depende. Onde o mundo de Deus foi destruído, né, quando eu falei, pelo Ragnarok, isso resultou numa onda do multiverso conhecido como God-Rave, a força cósmica de energia divina, que foi capaz de semear mundos como a Terra para poder formar divindades próprias, onde foi fragmentado na própria fonte. Então surgiram os muitos panteões de deuses na Terra, tá, que tem hoje. Por exemplo, deuses egípcios, os deuses aborígenes, que são nativos australianos, os deuses polinésios, os deuses hindus e, claro, os deuses do Olimpo. Portanto, também novos deuses, uma versão 2.0, basicamente, tá? Que vai lembrar que o único panteão a não ser afetado pela God-Rave é o deus cristão, tá? Seus anjos também demônios. E eles também têm seus próprios mundos na esfera dos deuses, céu e também o próprio inferno. Um novo deus é fisicamente mais poderoso que um deus do Olimpo, por algumas razões, tá? Os novos deuses, por exemplo, tá? Eles habitam Apocalipse ou Nova Gênesis e estão ligados ao ponto focal da onda de Deus e eram a própria consequência direta do próprio Ragnarok. Então, eles tinham uma conexão direta, muito mais com a fonte, com o poder da fonte em comparação com a outra divindade, se você for comparar na DC, né? Por exemplo, o próprio deus grego. E se você olhar mais o mapa da DC, tá? Tanto Apocalipse quanto a Nova Gênesis estão próximos da própria muralha da fonte, onde a fonte de seu poder, pela própria God-Rave, se torna, né, os novos deuses bastante poderosos, muito poderosos. Por mais que a DC tenha mudado, tá, a cada ano, mudando a cada ano, a cada evento, a sua multiversalidade, né, todas as divindades na Terra, além dos deuses abrâmicos, são formados, tá, acabam formando seu próprio mundo, conhecido como o próprio Skyland, e suas contrapartes malignas, como por exemplo Underworld. Então, para resumir, os deuses do Olimpo, como Zeus, pode não ser tão inferior aos novos deuses, como eu falei, mas isso não significa nada, afinal, a DC está constantemente em mudança. A gente vê isso com os Zeus no 952 quase Rebite, tomando então pau do próprio Darkseid Avatar. E algumas histórias não canônicas, por exemplo no Injustice, é mostrado que Zeus pode estar no mesmo nível que um High Skyfather, né? Highfather, né? Highfather. O Highfather está no mesmo nível que o próprio Darkseid, por exemplo, né? Mas eu acredito que um destaque para os Zeus, pelo menos, era em alguns anos, tá? Onde ele é muito importante, muito poderoso, claro, né? Por ele estar na própria Quintessência. A Quintessência é um grupo de super seres poderosos, absolutamente poderosos, onde eles decidem o destino do multiverso. E recentemente, vimos eles serem mortos pelo próprio Darkseid, né? Agora, quem vence? Olha, galera, é uma batalha difícil, tá? Acredito que ambos deuses tem suas importâncias, tem suas relevâncias, tem as suas vantagens, mas se compararmos o confronto do Odin contra os Zeus, lá na Marvel, o Odin já se mostra muito acima do próprio Zeus, ou pelo menos um pouco acima do próprio Zeus, tá? E nem é levando em consideração muito em poder em si, mas sim em questão de hacks. Por mais que Zeus na Marvel seja diferente como Zeus da DC, podemos ter uma ideia de que um deus de grego normalmente não está no nível de um Skyfather ou um Highfather, né? Como Odin é. E olha que Zeus na Marvel, ele é poderoso. Ele existe em um espaço além do espaço. Ele também já enfrentou o Hulk e o Hulk já tomou uma surra pro próprio Zeus lá na Marvel. Agora, na minha opinião, Odin tem muitos poderes versáteis e destrutivos, sem depender de um outro deus, né, para poder fazer um ataque maior. E não querendo desmerecer os Zeus da DC, nem nada do tipo. Mas Odin tem uma abundância superior em habilidade, especialmente em transmutação. Força, poder, velocidade, durabilidade bruta, né? Habilidade no combate e imunidade também, muito importante. O que poderia dificultar muito a vida dos Zeus. Mas sim, a luta seria muito difícil,
disputadíssima, mas na minha opinião, só pelo fato do Zeus nem sequer estar no mesmo nível de um Highfather ou ser superior a um Highfather na DC, Odin, para mim sim, venceria esse duelo contra o Zeus. Mas e você, quem você acha que vence, Odin ou Zeus? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, quero ler a sua opinião. Aproveite, se inscreve no canal para você acompanhar outros duelos. Eu vou ver no Odin, eu vou ver no Zeus, eu vou ver outras entidades da Marvel, DC ou qualquer outro personagem. Aproveite, também comente qual outro personagem que você quiser que eu traga aqui. Cara, eu concordo com ele também, tipo, os feitos que o Zeus tem, os feitos que o Odin tem, no caso, os feitos do Odin parecem ser mais impressionantes do que o de Zeus. Não vou desmerecer nenhum dos dois, eu não conheço a história de ambos, o que eu vi aqui, basicamente é o que eu sei dos deuses, foi o que ele pegou e explicou no vídeo. Mas o que ele explicou aqui também é que, tipo, os feitos que o Odin teve eram muito mais absurdos do que os de Zeus, cara. Tipo, Zeus é um ser onipotente, poderosíssimo, mas Odin, Odin tem um poder absurdo também, cara. Tipo, o nível de força que esse personagem tem não dá pra determinar. Então são dois pais de reis, deuses poderosos se enfrentando. E pela quantidade de poder que Odin tem, cara, tipo, não tem como, cara, Zeus vencer essa luta. Mas daria uma luta bem pegada, cara. Daria uma luta muito, muito foda mesmo. Afinal, são o deus nórdico e o deus grego, né? Tipo, dois deuses que estão acima no posto, né? Tipo, não tem ninguém superior, no caso, na sua religião, né? No caso, o nórdico e os gregos. Então, dá pra entender, né? Porque é o nível de força deles, né? Eles são mais poderosos da sua linhagem. Então, tipo, isso eu acho muito top. Mas ainda assim concordo que Odin seria mais poderoso. Mas ainda assim seria uma batalha bem acirrada. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, se curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.